Olá, todos nós fazemos, mas muitos não sabem disso. Pois é, fazemos o tempo todo e muitos não sabem que fazem. E eu fico pensando que muitas pessoas passam a vida toda sem saber. Veja que é incrível. Faz, mas não sabe o que faz. Ou sabe o que faz, mas não sabe exatamente o que é. Mas calma, tem uma lógica e você vai compreender. Veja, o que eu vou tratar aqui neste vídeo é uma breve preliminar de uma grande caminhada. Por isso é muito importante a sua atenção. O vídeo é curto, fica aí até o final. Vale a pena. Então vamos lá. Não existe tema mais importante para a nossa vida senão aquele que orienta os nossos pensamentos, atitudes, ações, comportamentos, decisões e realizações. Nós somos responsáveis pelas nossas ações, omissões, atitudes e, evidentemente, pelas consequências. Não é assim? Esse processo tem origem do pensamento. É a mente que nos faz seguir o caminho. No dia a dia, você pensa, você planeja, decide, age, organiza, controla, você se comunica. Pois bem, nós ficamos a todo tempo administrando nossos pensamentos, convicções, sonhos, crenças, ações, decisões e de uma forma ou de outra, certa ou errada, fazemos ou não, no dia a dia, as atividades de rotina, planejando ou não, organizando ou não, dirigindo ou não, controlando ou não, e procuramos algo para a nossa vida que às vezes nem sabemos ou não temos noção o que, como e por que fazer e por qual caminho. Tudo isso é um processo de realização que pode ser bem feito ou não. Tudo decorre desse processo, seja bem feito ou não. Esse processo é uma ciência, ciência das causas. Isso significa que todos os problemas que temos, sem exceção, têm sua causa raiz nessa ciência. Assim também, tudo que realizamos tem sua motivação e sua origem nessa ciência. Gestão é o nome que conferimos a essa ciência. Portanto, à gestão é atribuído o sucesso ou fracasso de tudo que fazemos. São duas situações. A gestão acontece fazendo bem feito ou não. Não existe falta de gestão, e sim má gestão. Ou seja, boa ou má gestão. É muito comum no meio empresarial, da administração pública, na imprensa de uma forma geral, ouvir comentários desse tipo. Diante de um determinado fracasso e de alguma empresa, de alguma situação, dizer que faltou gestão. Não, isso não é correto. Pode faltar a boa gestão, mas faltar gestão, isso não existe, né? Porque gestão é processo de realização. Você fazendo bem feito ou não, a gestão acontece. Então eu pergunto, você sabia de tudo isso? Principalmente que gestão é a ciência das causas? Se sim, você já deu um grande passo. Se não, tenho certeza que você começa a entender por qual razão eu disse que muitos não sabem o que fazem. Ou seja, você precisa, antes de qualquer coisa, saber que tudo o que fazemos é um processo que se chama gestão. Exatamente tudo. A base do conhecimento é conhecer e compreender conceitos. Nesse caso, conhecendo e compreendendo o conceito de gestão, o seu valor fica evidente. O ponto alto do estudo dessa ciência é reconhecer o seu valor. É um processo. Você vai conhecer, compreender e admitir o conceito. Admitir o conceito é você considerar que ele é verdadeiro. Depois é praticar. Quer dizer, com a prática da boa gestão,
você naturalmente vai reconhecer o valor da gestão. Por quê? Porque você vai conseguir atingir bons resultados. Praticando a boa gestão, por ser gestão o processo de realização de todas as coisas, é a ciência das causas. Então, se você consegue ter um modelo de gestão de qualidade, você vai conseguir resultados. Aí você vai reconhecer o valor dessa ciência. Então, isso é um processo que deve acontecer, toda essa compreensão, a admissão e a prática da gestão, isso deve acontecer de uma forma bem gradativa, porque o assunto ele é muito complexo e muito extenso. Então, o primeiro passo é exatamente conhecer o conceito, né? A partir daí, você precisa dar outros passos, que é compreender o que e como fazer bem feito. Esse é o grande desafio, para depois colocar em prática. Então, da gestão depende a condução da nossa vida pessoal, profissional, empresarial e pública. A conexão do pensamento com a ação envolve aí todo o processo de gestão. Por isso, neste momento, pense na qualidade do seu pensamento, porque tudo tem origem no pensamento. Qual é a qualidade do seu pensamento? Você pensa positivo? Pensar positivo é pensar produtivamente, para obter produtividade, porque produtividade é a relação do que se produz com custo. Então essa é a missão de qualquer empresa, de qualquer organização, e não pode deixar do lado também, claro, a administração pública. Então é preciso ter esse compromisso com a produtividade para beneficiar as pessoas, seja a empresa, seja a administração pública. Então a questão é saber se eu penso e faço, se você pensa e faz, ou seja, se nós pensamos e fazemos o certo e da maneira certa. São duas questões básicas da boa gestão, fazer o certo e da maneira certa. São coisas distintas, não é? Dá a impressão que é a mesma coisa, mas não é. Fazer o certo é o que precisa ser feito. E maneira certa é o método. Quer dizer, é o que fazer, é fazer o certo. E como fazer é o método. É a maneira de fazer aquela determinada atividade. Então, a partir do momento que foi escolhido o que fazer, ou seja, a atividade certa, é preciso fazer de maneira correta. Então, que é o método, como fazer. Essa premissa básica, ela tem uma influência, eu diria, a maior parte das consequências, dos efeitos na performance da sua empresa, da administração pública, é decorrente dessa premissa. Porque se você não faz o certo e da maneira correta, o que vai acontecer? Vai gerar retrabalho, gerar desperdício. Vamos citar, por exemplo, alguns exemplos, né? Isso acontece, eu diria, 70%, 80% das nossas atividades. É você fazer tudo numa sequência correta. Se você inverte, você vai ter aí comprometimento aí dos resultados, com certeza. Por exemplo, digamos que você tem um assunto muito importante a resolver na empresa e tem que fazer a reunião com essa equipe hoje. Você definiu, tem que fazer, tem que tratar esse assunto. Então você faz a reunião, mas não convoca as pessoas certas para poder participar dessa reunião, né? Você não prepara bem a reunião, as pessoas que participam da reunião não estão bem informadas, então você fica lá horas e não consegue tomar uma decisão importante que sua empresa precisa, que você precisa. Então o que aconteceu? Você fez o certo, que é fazer a reunião, mas não fez de maneira correta. Um outro exemplo, você precisa adquirir um software para colocar, para integrar os processos da sua empresa. Você adquire esse software e vai implantar e comete falha na implantação porque você não preparou bem a empresa,
não treinou a equipe e você não consegue o sucesso esperado. Então você fez o certo que adquiriu o software, mas não fez de maneira correta. Um exemplo para ficar ainda mais claro, a prefeitura fez a pavimentação da sua rua. Fez dentro do projeto, a especificação certa, a espessura do asfalto correto, compactou bem e ficou lá uma bela pavimentação. Aí na semana seguinte vai lá a prefeitura e abre essa pavimentação para colocar a rede pluvial. Então é a mesma coisa, ela fez de maneira correta, aí ao contrário, né? Fez de maneira correta, mas não fez o certo, porque o certo era fazer primeiro a rede pluvial. Então assim eu diria que é uma rotina diária que acontece aí em boa parte das empresas, das organizações e, sobretudo, na administração pública. Então, eis aí questões assim, premissas importantes para você meditar. Esse é um grande desafio para a sua empresa. Para compreender melhor essa premissa básica, é também compreender a outra premissa, que é sequência, prioridade e tempo. O tempo é fundamental no processo de gestão. Tudo tem uma sequência. Você não pode inverter a atividade. Então, situações difíceis vivem a sociedade, as empresas, a administração pública, tudo em decorrência da má gestão. O problema do Brasil é decorrente da má gestão. Então, por qual razão faço esses comentários preliminares e me dirijo a você? Para você começar um processo de entendimento do valor da gestão, pois dela depende a qualidade de sua vida, a performance da sua empresa e também a administração pública. Então, qual é a relação da gestão em sua vida? Esta é a questão básica. Eu disse que todos nós fazemos, mas poucos sabem disso, né? Então você entender por que nem todos sabem disso, né? Mas a maioria. É porque, primeiro, todos nós fazemos porque é a nossa rotina diária, que tem origem no pensamento, né? E poucos sabem porque exatamente o que me refiro aí é o conhecimento do conceito, é o valor da gestão. Então, saber que gestão é a ciência das causas. Então, todo o problema tem sua causa raiz na gestão. Então, caiu um prédio, você vai investigar, vai chegar à conclusão que foi um erro de cálculo estrutural do projeto, um erro de construção. Houve um problema técnico, mas se a empresa tem uma boa gestão, a probabilidade de acontecer um problema tão sério, tão grave desse, um acidente, é mínima, é praticamente zero, é desprezível. Pois é, então todos nós praticamos a gestão, já que o simples ato de pensar, decidir, agir, que é a nossa rotina diária, compreende aí todo o processo de gestão em todas as nossas atividades. Então aí eu pergunto, você já tinha pensado sobre isso? Pois bem, por tudo isso foi a minha motivação de definir o título desse conteúdo. No entanto, é necessário compreender toda a lógica da gestão para o seu completo entendimento. E o grande desafio é fazer bem feito. Todos nós, sem exceção, fazemos gestão. Do vendedor no sinal de trânsito, à dona de casa, do pequeno ao grande empresário, do gerente de departamento ao presidente de uma grande empresa. E na administração pública não é diferente, do prefeito ao presidente da República. A questão é cada um de nós compreender como se desenvolve esse processo, trabalhando em busca de resultados e de acordo com a ocupação de cada um.
formando um conjunto. Esse assunto ele é muito complexo, extenso, importante, pelo simples fato que os resultados de tudo que realizamos decorrem de como conduzimos a nossa vida, pessoal, profissional, empresarial e pública. E por isso é fundamental que seja tratado adequadamente e progressivamente, para que a compreensão da lógica da gestão aconteça naturalmente. Nesse contexto, é necessário compreender que toda ação tem uma consequência. É extremamente fundamental termos a compreensão do caminho que nos leva ao desenvolvimento sustentável e global, em meio a tantos problemas que enfrentamos no nosso dia a dia, em nossas atividades diversas, com grande impacto na economia, na política, no nosso desempenho, na performance da sua empresa e, consequentemente, na qualidade de nossa vida. E atualmente, ainda mais complicado por conta da crise profunda que enfrentamos no Brasil. A minha satisfação é muito grande de abrir um canal de comunicação e de oportunidades com você, empresário, empreendedor, gerente, administrador público, estudante, profissional liberal, não importa a sua atividade ou a sua ocupação. Os conteúdos que vamos tratar são importantes, atendem a todos, é claro, principalmente aos empresários. O Brasil está mergulhado numa crise política e econômica sem precedentes, com pesadas consequências nas empresas de todos os segmentos e na sociedade, fundamentalmente nas áreas mais importantes: emprego, trabalho, saúde, segurança, educação, infraestrutura, as quais afetam sem piedade as pessoas mais carentes. Essa crise é decorrente da má gestão. Então não há assunto mais importante, mais prioritário que a gestão. O caminho para a mudança da situação do país passa necessariamente pela boa gestão das organizações privadas e públicas. Você concorda comigo que gestão é a causa raiz dos problemas do Brasil? Ou não? De fato, corrupção, economia, política, ética, etc., são problemas principais do nosso país. Mas como resolver todas essas questões, senão através da ciência das causas? Vamos juntos tratar desse tema tão importante e com a atenção que merece. Eu disse no início deste vídeo que este conteúdo seria uma breve preliminar de uma grande caminhada. É verdade, a caminhada é para a vida toda, porque a metodologia da boa gestão é desenvolvida de forma contínua. Ela tem que estar em constante processo de melhoria, sempre. Mas os fundamentos básicos são imutáveis. Uma vez definidos, eles não passam por mudança, apenas os processos executivos. É necessário conhecer a ciência que cuida do funcionamento das organizações. Eu sou Márcio Drummond, sou engenheiro e consultor em gestão. Visite meu blog e deixe seus comentários e suas considerações, seus questionamentos, suas dúvidas. Eu vou fazer o possível em responder todas as suas dúvidas e ter toda a atenção aos seus comentários. Visite também meu site, empreconsultoria.com, e conheça minha breve história. Compartilhe esse vídeo, levando com sua contribuição ao maior número de pessoas, em especial aos amigos empresários, um tema da maior relevância. Obrigado e um forte abraço.